Boa noite, vamos para mais um vídeo do canal Marcionita e o nome do nosso vídeo nessa noite é A Cronologia da Confecção da Primeira Bíblia. Espero que vocês gostem. Então, vamos para a cronologia, né, da criação da primeira Bíblia. Bom, vocês podem ver no ano 30 depois de Cristo, Cristo revela a Paulo o verdadeiro evangelho e ele começa a ensinar as nações. Ok. Depois de 31 a 60 depois de Cristo, Paulo começa a evangelizar as nações e cria comunidades em casas. Depois, no ano 110 a 120, o filho de um bispo nascido em Sinop, Márcio, começa a visitar as comunidades estruturadas por Paulo e tira cópias das cartas de Paulo, né, enviada para essas, né? Então Paulo enviou cartas, né, para as suas comunidades e Márcio de Sinop foi lá e tirou essas cópias. No ano 142 a 152, nós vemos aqui que Márcio de Sinop, ele é elevado a cargo de bispo da Alexandria, a cidade mais próspera daquela época. Então, não sei se vocês sabem, os bispos de uma cidade grande dominava os bispos de cidades menores, né? Então, como a cidade de Alexandria naquela época era considerada a maior cidade daquela época, então podemos dizer que Márcio de Sinop era quase igual a um papa daquela época, né? Seu bispado foi de 142 a 152. Bom, aí em 144 tem o nosso Marco, né? Márcio fez o seu cânon, sua Bíblia, contendo as 10 cartas autênticas de Paulo, que ele pegou das comunidades, e um evangelho chamado Evangelho do Senhor. Depois, em 180 a 185 depois de Cristo, Márcio morre. Então os bispos invejosos começam a atacar Márcio e a sua Bíblia. Então, continuando a cronologia, né, da primeira Bíblia, nós paramos, né, que em 185 Márcio de Sinop morreu, né? Aí começou os ataques dos bispos invejosos. Bom, no ano 190 depois de Cristo, né, no cânon muratoriano, que é uma tentativa da ortodoxia, ou seja, a Igreja Católica, fazer a sua Bíblia para combater a primeira Bíblia de Márcio. Nesse documento já se tinha uma cláusula, né, que se proibia o uso da Bíblia feita por Márcio, né? Prosseguindo, no ano 200, nós temos Tertuliano, né, o grande Tertuliano, né, chamado de um dos pais da Igreja Católica. Ele lança 5 livros contra Márcio e sua Bíblia, tentando provar que a Bíblia de Márcio é anticristo, né? Então ele usa a própria Bíblia de Márcio para se contrapor, né, às ideias de Márcio. No ano 367, continuando, Atanásio, né, o patriarca de Alexandria, na 39ª carta festiva, escrita que ele escreveu para a Páscoa, no ano 367 depois de Cristo, quando ele e onde listou pela primeira vez os mesmos livros desta Bíblia que temos, como com o Velho Testamento e o Novo Testamento. E agora nós chegamos no ponto crucial, 2022, depois de Cristo. Chegamos então à reconstrução da primeira Bíblia, feita por Márcio de Sinop, baseado nos livros de Tertuliano contra Márcio, no ano 200 DC, e do Panarion de Epifânio de Salaminas. Então, graças ao bom Deus, essa obra foi terminada e já está à disposição de quem queira, né, receber em suas mãos e ter o privilégio de conhecer a primeira Bíblia, né, que a ortodoxia, né, os seus bispos
fizeram de tudo realmente para maculá-la, né? E exterminá-la, né? Então, a seguir, nós vamos ver trechos de um site oficial do Vaticano, que eles estão falando de um manuscrito antigo que confirma que as 10 cartas autênticas de Paulo foram realmente retiradas da primeira Bíblia de Márcio. Abaixo, né, da descrição, a gente vai deixar esse link aí dessa preciosidade. Em um site que ele postou um manuscrito antigo que prova que os marcionitas sempre estiveram certos sobre Marcion de Sinope e as cartas de Paulo, ou que vocês gostem, Roma, Estado da Cidade do Vaticano, 6 de julho de 2020. Recentemente, a Biblioteca do Vaticano começou a enorme tarefa de digitalizar milhares de manuscritos, documentos, desenhos e pinturas antigas e divulgá-los ao público. Entre eles, se tem um manuscrito da Biblioteca Apostólica Vaticana, intitulado São Pauli Apostoli Epistolae e trazendo os nomes dos autores Marcion de Sinope e Hieronymus, São Jerônimo, conhecido na Igreja Católica como o tradutor da Bíblia. O manuscrito é ilustrado e seu conteúdo eliminam quaisquer dúvidas sobre a proveniência das epístolas de Paulo que não sejam do cânon de Marcion de Sinope e mostram que foram traduzidas do grego para o latim pela Igreja Católica diretamente das escrituras marcionitas. Além disso, as outras epístolas não mostram nenhuma anotação do nome de Marcion de Sinope, o que é exatamente o que os marcionitas esperavam, pois sempre pregamos que a primeira Bíblia de Marcion só tinham as 10 cartas de Paulo, ao contrário como se pensa hoje, que Paulo foi autor de 14 cartas. As pastorais são 1º e 2º Timóteo e Tito, estas epístolas ditas pastorais, e Hebreus são epístolas que não são encontradas na primeira Bíblia cristã transcrita por Marcion de Sinope em 144 DC, de onde estas epístolas vieram. Somente a Igreja Católica pode responder a essa pergunta. Sempre que entramos em debate sobre o marcionismo, nos questionam cadê as evidências ou as provas históricas do que pregamos. Pois bem, as evidências começam a aparecer, iniciativa que partiu da própria Igreja Católica que está colocando as provas em seu site. Temos também uma outra fortíssima evidência, né, que prova a existência dos marcionitas. São as ruínas encontradas de uma igreja marcionita na cidade de Lebaba, na Rússia, datada do ano 316, com a seguinte inscrição: Sinagoga de Nosso Senhor e Salvador Isocrestes. Lógica da existência dos marcionitas é a descoberta de ruínas de uma sinagoga marcionita do ano 318 d.C. A mais antiga igreja cristã descoberta por arqueólogos era uma igreja marcionita sinagoga na Síria, cidade de Lebaba, datada para ser 318 d.C. A inscrição na sinagoga é dedicado ao Senhor e Salvador Isocrestos. Alguns têm teorizado que a palavra Crestos nas escrituras foi simplesmente acidentalmente alterado para Cristo por copistas. Eu acredito que é muito mais provável que a palavra Cristo foi interpolado nas escrituras, mais uma vez por Irineu, em um esforço para alterar a identidade de Crestos para ser Messias, dando-lhe o título de Cristo, que significa ungido e Messias, ao invés de sua identificação marcionita como o Deus bondoso, como o Senhor e Salvador Isocrestos. Para Marcion, o Salvador era Isocrestos, ser espiritual que desce como um espírito adulto e fica conosco pregando 12 meses. Só passa uma Páscoa na terra,